Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 7º Ciclo Ibero-Americano de Diálogos Contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá a todos e bem-vindos. Meu nome é Tatiane Alves dos Santos e sou mestranda em Gestão Integrada do Território na Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil. Ao lado da minha orientadora e coautora desse trabalho, a professora doutora Sueli Siqueira, tenho dedicado minha pesquisa a um fenômeno social fascinante, a recolonização reversa. Essa expressão, que se popularizou nas mídias sociais, reflete uma dinâmica de migração massiva de brasileiros para Portugal e a crescente influência cultural brasileira no país europeu. O termo é satírico e ainda incipiente no meio acadêmico, mas captura a essência de complexas dinâmicas culturais, sociais e migratórias que estão alterando a percepção de poder entre as duas nações. Nesse vídeo, vamos fazer uma breve análise jurídica, explorando os desafios e as implicações que surgiram a partir de 2020. Nosso objetivo é ir além da sátira e entender como essa nova realidade está moldando a legislação e a vida de milhares de brasileiros em solo português. Para entender o presente, precisamos olhar para o passado. A relação migratória entre Brasil e Portugal é, sem dúvidas, ímpar. Ela sempre foi moldada por legislações e acordos bilaterais específicos que concediam um tratamento privilegiado aos brasileiros. O Itamaraty, inclusive, confirma que a nacionalidade brasileira atualmente é a principal comunidade estrangeira em Portugal, representando 35% dessa população. Por muito tempo, esse arcabouço jurídico privilegiado funcionou como um alicerce sólido para essa relação. No entanto, algo começou a mudar de forma significativa nos últimos anos. As dinâmicas migratórias se intensificaram e, em paralelo, as legislações portuguesas sofreram alterações que, por vezes, parecem se chocar com esse histórico de tratamento especial. A intensificação dessas dinâmicas, vista como a recolonização reversa, é o ponto de virada do nosso estudo. Ela nos obriga a questionar: será que o histórico de privilégios e acordos ainda se sustenta diante de uma realidade tão diferente? O parlamento português aprovou um pacote de reformas para restringir a imigração. Pois é, a medida deve afetar muita gente e principalmente a gente aqui no Brasil, brasileiros, brasileiras, que correspondem à maior comunidade de imigrantes no país. O Parlamento de Portugal aprovou em regime de urgência uma reforma nas leis de imigração que vai atingir principalmente os brasileiros. O pacote anti-imigração foi aprovado em Portugal e os brasileiros serão os principais afetados por essa medida. Brasileiros burros. Brasil é uma cria mal que se f*** da arte brasileira. Se não fossem os portugueses, ainda andavam de arco e flecha, ainda andavam em cima das árvores a comer bananas. Ainda falando sobre tensões, mas agora mostrando aqui uma manifestação convocada por um partido de extrema-direita português. Reuniu aí entre 3 mil e 4 mil pessoas lá em Lisboa. Eles estavam protestando contra a imigração, que eles classificam como ilegal e descontrolada. Agora, chegamos ao cerne da questão. A nova realidade pós-2020 não apenas trata sobre números e cultura, é sobre obstáculos que os brasileiros encontram na prática. O estudo aponta para a burocratização na regularização migratória e um ambiente mais hostil, com crescentes alertas de xenofobia e preconceito que afetam diretamente os brasileiros. A partir de 2024, Portugal iniciou um movimento de reversão parcial de sua política migratória, com base em pressões internas e externas. Esse movimento levou ao endurecimento de regras de entrada e permanência, com o recrudescimento de exigências em relação à regularização, ao reagrupamento familiar e ao tempo mínimo para a naturalização. Essas medidas, que dificultam a regularização, alimentam a estigmatização, reforçando o preconceito e o tratamento discriminatório.
Essa mudança de comportamento e atitude é um fator crucial que choca-se com a percepção histórica de que a relação entre as duas nações era de irmandade. Esses fatores criam desafios jurídicos significativos. A burocratização e a xenofobia acabam por expor lacunas normativas em ambos os sistemas. O resultado é uma série de barreiras à proteção dos direitos dos migrantes brasileiros. Diante disso, a readequação de políticas e instrumentos jurídicos torna-se não apenas necessária, mas urgente. Em suma, o fenômeno da recolonização reversa vai muito além de uma simples observação cultural. Ele é a manifestação de dinâmicas sociais e migratórias intensas que se chocam com o sistema jurídico em mudança. As transformações legislativas nas migrações Brasil-Portugal revelam uma tensão constante entre a lógica da cooperação lusófona e a lógica securitária da política migratória europeia. De um lado, acordos como o da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa ampliam a mobilidade, reafirmando a fraternidade entre os povos de língua portuguesa. De outro, as reformas legislativas mostram o peso da geopolítica e da crise migratória europeia sobre os regimes nacionais. Essas tensões resultam na burocratização, na hostilidade social e, consequentemente, em lacunas normativas que impedem a proteção plena dos direitos dos migrantes brasileiros. Nosso projeto de pesquisa busca exatamente analisar e expor essas implicações, chamando a atenção para a necessidade de readequar o arcabouço legal. A cooperação entre Brasil e Portugal deve ser renovada com políticas e instrumentos que garantam a dignidade e proteção de todos os cidadãos, independentemente de sua nacionalidade. A jornada é desafiadora, mas fundamental para que a história de amizade entre duas nações possa continuar. Agradeço por assistirem e espero que esse vídeo tenha sido útil para aprofundar a compreensão sobre esse tema tão atual e relevante. Até a próxima! Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.